Maravilha, então tudo perfeito. Então vamos iniciar, pessoal, essa apresentação de hoje, né? E o foco aí é mostrar para vocês como é que nós podemos utilizar a BPM, podemos utilizar o gerenciamento de processos de negócio para realmente transformar organizações, né? E aí organizações tanto do âmbito de organizações públicas como organizações privadas, bem como qualquer tipo de segmento que você venha a ter da organização, tá? Então, já passando aqui para o primeiro slide, né, o slide seguinte é o slide da capa, e aí nós temos o ciclo de vida de BPM, né, onde você tem, num primeiro momento, a necessidade de você conhecer a estratégia do negócio, conhecer as necessidades dos clientes, né, conhecer se de fato já existe alguma estrutura de governança, de BPM, de processos em relação a pessoas, em relação a metodologia, em relação a técnicas, ferramentas, etc. né? E aí a gente apresenta esse novo formato de atuação, né, que nós temos trabalhado no mercado, que é você sair da forma tradicional de consultoria em processos, onde, por exemplo, a própria consultoria ela iria com uma equipe, né, de, sei lá, 3, 4, 5, até vezes mais do que isso, consultores. Ela vai, por exemplo, atuar colocando a mão na massa, fazendo todo o trabalho de modelagem, de análise de processos, de proposição de processos novos, né? E com uma participação pontual de algumas pessoas, né, da própria organização, né? E a gente muda esse formato, né, para que a gente possa, de fato, estruturar uma governança de BPM, estruturar uma área de processos, uma unidade de processos, que pode ser chamado, por exemplo, de escritório de processos, né, onde essas pessoas que vão fazer parte dessa unidade de processos possam ser capacitadas e possam ter todo o conhecimento e tecnologia necessário para atuar com a transformação do negócio através do gerenciamento de processos de negócio. Então, esse novo formato de atuação, ele é muito forte e muito eficiente, né? Diferentemente de quando você tinha uma equipe de consultoria que vinha fazer um trabalho, que vinha atuar numa organização, que fazia um bom trabalho em termos de estruturação de processos novos, só que aquilo ficava muitas vezes impresso aí numa quantidade grande de papel, as pessoas validavam, aprovavam, mas na prática não havia mudança, não havia transformação, né? E o que a gente quer apresentar para vocês, de fato, é que eu preciso primeiro ter realmente uma equipe interna na minha organização que pense, que trabalhe, que oriente, que capacite, que dê o apoio necessário ao gerenciamento de processo de negócio, para aí sim eu começar de fato a essa mudança, começar realmente a essa transformação do negócio através do BPM, né? E aí eu só vou partir para fazer qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de melhoria, de otimização de processos, quando eu tiver de fato com essa minha equipe, com essa unidade de processos totalmente estruturada, capacitada, né, com todo o conhecimento necessário, né, para você ter uma atuação muito forte, não só na melhoria do processo, né, não só na otimização do processo, bem como com todo esse acompanhamento, o monitoramento e o próprio refinamento necessário ao longo do tempo do processo, né, a própria melhoria contínua. E também é o próprio repensar totalmente o processo de ponta a ponta, que em muitos casos é necessário você partir para ter uma ruptura dessa, né, em relação à forma tradicional que você tem de executar o processo, para você tentar aí buscar alguma inovação muito forte, um repensar muito forte, né, uma quebra de fato, de uma ruptura em relação à forma que você tem de executar aquilo. Tá? Então, sem dúvida nenhuma, esse novo formato ele muda um pouco e quebra alguns paradigmas, porque você agora tem uma transferência de conhecimento que vai acontecer muito forte, né, e vai acontecer não só no início pontual de alguma capacitação que venha a ter, mas ao longo de todo esse projeto que você venha para estruturar a tua governança de BPM.
né? E você tem uma eficiência muito forte em termos de resultado, você tem uma economia para a organização, porque você vai gastar muito menos horas, você vai ter horas muito mais pontuais, horas muito mais focadas de fato, e não uma quantidade enorme de horas sendo gasta aí com a tua equipe de consultoria, com a tua equipe da consultoria fazendo um trabalho, né, que vai demandar um tempo grande, né, e você faz com que as próprias pessoas da unidade de processos que foram capacitadas, que estão sendo preparadas, elas possam efetivamente serem as pessoas que vão fazer o trabalho de otimização de processos. Então, a consultoria agora ela entra com um novo formato, é um formato mais de coaching, né? Você vai atuar mais como um coaching em BPM, né, do que de fato com uma empresa onde vai colocar a mão na massa, né, tendo trabalhos aí menos nobres, trabalhos que só vai demandar mais tempo e mais horas e mais custo para a organização. Então vai ser um trabalho mais de formação, de orientação, né, de o tempo todo estar orientando, estar formando, né, estar capacitando aquelas pessoas para que elas possam realmente ter uma atuação mais forte em gerenciamento de processo de negócio. E aí nós temos também como deixar muito claro, né, nesse momento, em termos de utilizar a BPM para transformar organizações, que é importante que nós sempre tenhamos foco, né, nos resultados que você vai querer ter, nos resultados que precisam ser gerados através do BPM, através do gerenciamento de processo de negócio, né? E esse resultado que vai ser gerado, essa demonstração disso e o próprio resultado acontecendo na prática, você vai ter constantemente esse apoio necessário e fundamental da alta administração para que você consiga de fato mudar o teu negócio, para que você consiga realmente transformar o negócio através de BPM. Sem esse apoio da alta administração é muito complicado e muito difícil. Isso você só vai conseguir esse apoio, esse envolvimento, esse comprometimento quando você de fato buscar e mostrar realmente os resultados que precisam ser gerados e que vão ser gerados através do BPM. E não focar em meios ou como você vai atingir esses resultados. Eu vejo muitos casos de pessoas focando, vamos fazer aqui uma padronização de processos, vamos fazer aqui uma automação de processos. Muitas vezes a administração ela não quer saber como é que você vai chegar até aquele resultado. O que ele quer é de fato o resultado acontecendo e o resultado realmente sendo percebido e demonstrado na prática, no dia a dia. Não só apenas em promessa, mas de fato ele sendo realizado. Então, foque menos em como você vai fazer, foque menos em, vamos ter que fazer aqui uma modelagem de processos, uma análise de processos, uma automação de processos. As pessoas da alta administração elas não querem saber como o detalhe disso, elas querem de fato o resultado. Então devemos focar realmente sempre nesse resultado e de fato deveremos ter o resultado acontecendo na prática, né? Transformar uma promessa que você vai ter em relação ao resultado, de fato acontecendo após o trabalho que você faça de gerenciamento de processos. E esse resultado ele tem que acontecer em um tempo necessário e rápido para isso. Tá? Não adianta você partir para um trabalho de modelagem, de melhoria, de otimização, de automação de processos que seja, né, onde você vai ter um resultado acontecendo num tempo muito grande, muito distante. Então, realmente busque os ganhos rápidos, né, os resultados que vão acontecer num curto espaço de tempo, para que você consiga ter constantemente esse apoio, esse comprometimento, não só da alta administração, bem como de todos que vão fazer a própria organização. E importantíssimo repensar essa entrega de valor aos clientes, né? Trabalhar com gerenciamento de processo de negócio, você mudar um formato de gestão para ter uma gestão orientada a processos, você tem que de fato repensar essa entrega constantemente de valor aos clientes. E não apenas você trabalhar com uma simples melhoria contínua, né? Melhoria contínua você vai ter um processo que ele pode ser melhorado e você vai constantemente torná-lo melhor, torná-lo otimizado. E você muitas vezes na melhoria contínua não repensa uma forma totalmente diferente de entregar aquele valor para o teu cliente através da utilização, através dos teus processos, né? E
também buscar o próprio encantamento dos seus clientes, buscar cada vez mais os teus clientes encantados, é, tendo de fato uma satisfação que dure não só a curto prazo, mas a médio e longo prazo, ou seja, você buscar realmente o teu próprio sucesso do cliente, né? E tudo isso trabalhando, obviamente, com o foco do cliente, né? Trabalhar os teus processos com o foco dele, né? Tendo uma participação ativa deles na própria revisão, na própria validação, na própria estruturação e concepção dos novos processos de negócio, né? E, obviamente, quando a gente fala de foco do cliente, a gente está falando também de uma era que nós estamos passando nesse momento, de produtos e serviços cada vez mais individualizados, produtos e serviços cada vez mais feitos para cada pessoa, né? Então, sem dúvida nenhuma, você vai ter que focar no teu cliente, ter o foco dele para que você consiga ter cada vez mais esses produtos com a cara, com o jeito de ser dos seus próprios clientes. E aí, quando a gente fala em repensar, em buscar inovação dos processos, a gente fala aí de alguns exemplos, né? E a gente vem aí, por exemplo, com o Booking.com. Então, como é que você fazia há 10 anos, por exemplo, uma reserva de hotéis, né? Então, você tinha que fazer aí uma ligação para uma agência de viagem, de turismo, ou você tinha que fazer ligação para os próprios hotéis, né? Para que você pudesse conseguir aí algumas opções de hotéis, algumas tarifas, né, dos hotéis, e aí você partir para realmente conhecer e decidir qual seria o hotel que você buscaria para fazer uma reserva. Enquanto que hoje você tem outras opções como Booking.com, como TripAdvisor, como Hotels.com, onde você faz isso rapidamente, sem a participação de pessoas, sem o envolvimento de pessoas, e você faz isso em poucos minutos. Você já tem com alguns hotéis reservados, onde você não precisa pagar nada no primeiro momento e pode cancelar aquela reserva a hora que você quiser, né, com um prazo de pelo menos 24 horas antes de você fazer o check-in no hotel. Né? Do mesmo jeito, você pegar táxi, né? Como é que você fazia isso há 2, 3 anos? Você tinha que ligar para uma cooperativa, você tinha que pegar o táxi esperando numa rua ou indo para um ponto de táxi específico. E agora você tem outras formas totalmente diferentes, muito mais rápidas, muito mais eficazes para você buscar táxi. E aí eu coloco também o próprio exemplo do Uber, né? Aí o Uber não seria táxi efetivamente, né? Uber seria uma opção de você ter um motorista particular para você ser levado para algum lugar específico, né? E não ter a figura especificamente do táxi, tá? Então, Uber que tem utilização aqui no Brasil é basicamente São Paulo e Rio, né? E está com toda essa confusão envolvida aí com os taxistas, né? Porque estão dizendo que acaba sendo uma concorrência, só que realmente é outro conceito, né? O conceito do Uber não é o conceito de táxi em si, é o conceito de você ter um motorista particular que vai levar você para algum lugar, para alguma reunião, para algum evento específico, né? E geralmente são carros novos, carros melhores, né? Não tem aquela configuração de um táxi, né? É de fato uma configuração de um motorista particular que você vai ter, né, disponível para você por um período específico. Tá? Então, realmente é algo muito diferente, é um repensar total, né, nessa forma de entregar valor para os clientes através dos processos. E também a própria Netflix, né? Se a gente pensa como é que nós tínhamos como é que nós tínhamos até então que assistir televisão, né? Nós tínhamos que ter programas que eram disponíveis para você, né, de acordo com a grade de programação de cada canal, e você estava sujeito a querer assistir aquilo ou não, né? Você não tinha outra opção, né? Você passando, por exemplo, a novela, você não tinha como você escolher que você quer assistir, por exemplo, um filme, um seriado, etc. E Netflix ele mostra que você pode sim, você pode pegar e assistir um filme, outro filme, ou assistir um seriado, um show, o que você quiser, na hora que você quiser. Então é você assistir televisão sob demanda, né, na hora que você quiser, no filme que você quer assistir, no programa que você quiser assistir. Tá? E também temos outra forma de repensar os processos. Deixa eu só passar aqui para o próximo slide. Pessoal, vocês escutam bem? Perfeito, né? Ok, maravilha. Então, deixa eu só passar aqui para o próximo slide. Opa.
agora. E aí você tem esse exemplo, né, de você ter uma alocação de carros, né? Antigamente você quando ia usar um carro, opa, deixa eu botar aqui. Você tinha como usar um carro, você tinha que alugar um carro numa locadora de automóveis, por exemplo. E agora você tem uma opção de você simplesmente buscar aí, né, a utilização de um carro por um determinado período de tempo, né? E não apenas você alugar um carro por um ano, por um mês, por um dia, por 2 dias. Então você pode alugar um carro por um período de tempo, por minutos, por 1 hora, por 2 horas, enfim. E aqui em Recife, onde eu fico, já tem um modelo que está acontecendo nessa foto do lado direito, onde você pode alugar esse carrinho pequenininho aí, que é um carro elétrico, em alguns pontos da cidade e devolver em alguns outros pontos da cidade, principalmente em um bairro aqui de Recife, que é o Recife Antigo, né? Esse modelo que tem aqui em Recife, ele é baseado no modelo lá de Paris, que é esse do lado da foto do lado esquerdo, onde está espalhado por toda Paris, tem vários pontos, né? E é semelhante ao que você vê nas bikes do Itaú ou outros tipos de bikes que você tem pelo Brasil. Então você pega um carro num ponto e devolve o carro em outro ponto, né? E utiliza por 20 minutos, por 1 hora, enfim, o tempo que você se deslocou. Depois você pega de novo um carro e vai para o outro local que você queira e assim por diante. É o conceito muito parecido com o conceito da bike do Itaú e de fato é uma tendência que vem a ser utilizado cada vez mais aqui no Brasil e você acaba tendo cada vez menos a necessidade de você ter carro, né? De você ter a propriedade do carro, ou até ter, por exemplo, 2 carros para uma família que tenha uma esposa, um marido e um filho. Então, para que você ter 2 carros, né, e não ter apenas um, e utilizar quando for preciso algum serviço desses semelhantes a esse que você tem aqui, tá? E outro exemplo de inovação em processos, de repensar o processo de ponta a ponta para que você consiga de fato transformar as organizações, é o exemplo da Memove. Memove é uma empresa que faz parte do grupo Siberian e Crawford, né, que é mais conhecido, né, de vestuário de roupas. Ele trouxe um conceito bem diferente. Ele trouxe lojas que são lojas com menos funcionários, lojas mais enxutas, lojas mais baratas, com custo menor, podendo ser assim mais competitivo em relação a preço, né? E trouxe opções onde o próprio cliente ele pode, por exemplo, buscar sugestões sobre roupas, sobre combinações de roupas e também o próprio cliente ele pode fazer a compra das suas peças, das suas roupas, utilizando um caixa rápido, onde ele próprio pode fazer essa compra sozinho, sem a participação de outras pessoas da Memove. Então você tem aí, logicamente, uma opção bem interessante, onde você consegue ser muito mais competitivo, né? E de fato o cliente começa a perceber que ele precisava daquilo, porque as pessoas não gostam de ser incomodadas muitas vezes quando estão numa loja, vendo alguns artigos, né, tendo aí um vendedor o tempo todo do seu lado perguntando, né, as pessoas querem de fato ter a busca sozinhas, né, sem ter essa participação o tempo todo de outras pessoas, né. E aí nós precisamos realmente transformar as organizações, né, transformar a nossa cidade, né, transformar o nosso estado, transformar o nosso país e podemos fazer isso sim através do gerenciamento dos processos. Se nós tivermos processos melhores, processos mais otimizados, processos que de fato sejam claros para todos, tenham uma integração entre si, né, você vai perceber que isso vai melhorar sem dúvida nenhuma, não só as organizações que nós consumimos alguma coisa, seja serviço ou produto, bem como a nossa própria cidade, o nosso próprio país, o nosso próprio estado. E eu dou um exemplo simples para vocês, né? Recentemente, aqui perto de onde eu moro, tem uma rua que é muito movimentada, que ela passou por um recapeamento, né? A rua estava com muito buraco, a prefeitura do Recife resolveu fazer aí todo um recapeamento com asfalto, ficou realmente um tapete, ficou realmente uma pista muito boa. E logo em seguida, né, a empresa de saneamento aqui de Pernambuco, a Compesa,
precisou fazer algum serviço, um serviço que, pelo que eu entendi, era um serviço programado, não era nada urgente, e teve que fazer, teve que esburacar boa parte dessa rua. Então, por que não houve uma conversa? Por que não houve uma integração? Por que não há uma integração entre o processo da Prefeitura do Recife com o processo dessa empresa de saneamento aqui de Pernambuco, que é a Compesa, de forma que, ó, Compesa e Prefeitura, eu vou fazer um serviço na rua tal, você tem algo programado para fazer recapeamento nessa rua? Se a Prefeitura disser tem, então espera um pouquinho, espera 1, 2 meses, deixa eu terminar o meu serviço, para depois você entrar e você fazer o recapeamento completo, né? E o detalhe, quando essa empresa de saneamento, pelo menos acho que em todo o Brasil acontece isso, ela faz um serviço, né, ela não faz o serviço de tapar o buraco com o asfalto da forma que estava antes. Ela simplesmente tapa o buraco com terra, com pedaços de asfalto que tinha anteriormente e vai embora, né? E depois ter que vir a prefeitura do Recife de novo, depois de um certo tempo que não é imediato, né? Porque aí vai ter que fazer uma contratação de novo de uma outra empresa para fazer, né, o reparo e tapar aquele buraco. Então, de fato, falta uma sinergia, falta um, um, um alinhamento entre os processos, e isso de fato faz com que as nossas empresas, as nossas cidades, os nossos estados, o nosso país realmente sofra o que nós estamos sofrendo até então. E aí, pessoal, eu queria rapidamente falar para vocês de alguns cursos que nós estamos promovendo em Recife e em Salvador. Então, teremos cursos de automação de processos com Visage, né, um curso específico para profissionais de BPM, não é focado apenas em pessoas de tecnologia, não é um curso técnico apenas para quem é de TI. Então, esse curso ele vai mostrar para vocês, vai ensinar para vocês como desenvolver, como é fácil desenvolver uma automação de processos utilizando o Visage, né, automação e o próprio gerenciamento completo do processo de ponta a ponta. Então, em Salvador vai ser realizado dia 6 e 7 de agosto, agora daqui a 2 semanas, né? Na verdade daqui a uma semana, né? Semana que vem. Em Recife nos dias 27 e 28 de agosto, final do mês de agosto. Tá? Em Salvador vai ser no Salvador Business Flat e em Recife nós fazemos os cursos lá no espaço da Câmara Americana, né? No espaço da Anshan, que é Anshan Business Center. Então, informações e inscrições no e-mail contato@inovogroup.com.br. E em relação também ao curso de modelagem e simulação de processos com Visage, nós teremos turmas em setembro, em Recife, dia 17 e 18 de setembro, e em Salvador, nos dias 24 e 25 de setembro, tá? No Salvador Business Flat, lá em Salvador, e em Recife, mais uma vez, no Anshan Business Center. Então, mais informações e inscrições, mais uma vez, lá no site, lá no e-mail da Inovo, contato@inovogrupo.com.br. E aí eu também queria falar para você o seguinte, a Inovo ela tem essa forma, esse novo conceito, esse novo formato de você é, transformar as organizações através dos processos de negócio, né? Ele muda esse formato de consultoria, onde vai vir uma equipe da consultoria para fazer o trabalho e utiliza pontualmente algumas pessoas da organização, e nós de fato nós vamos para as organizações para transformar, para formar, para capacitar, né? Para mudar a forma que você tinha de trabalhar processos, né? Algo muito mais focado, muito mais direcionado, e de fato, nosso objetivo é que você consiga ter uma adoção completa de um modelo de gestão por processos sustentável, ou seja, que você possa de fato, com as suas próprias pernas, não só fazer o projeto de otimização de processos, como também você partir para gerenciar, acompanhar, monitorar, melhorar continuamente o processo e também todo esse repensar do processo de ponta a ponta e essa entrega de valor, né, necessária para os teus clientes. Então, nós temos esse trabalho de coaching em BPM, né, com esse foco e esse objetivo de transferir todo um conhecimento, toda uma tecnologia necessária e também estruturar toda a governança de BPM da organização para que ela possa ser de fato sustentável e andar com as próprias pernas. Bom, pessoal, era isso o objetivo desse webinar aí, de rápido webinar de mais ou menos 30 minutos, né? E eu deixo um espaço aqui disponível para vocês que vocês possam fazer alguma pergunta
para que vocês possam interagir, né? Caso vocês prefiram interagir através de e-mail, através de telefone, através de WhatsApp, aqui está o meu e-mail, aqui está o meu telefone, e esse telefone é o telefone que eu tenho WhatsApp, né, a conta do WhatsApp nele, e aí vocês podem, se vocês preferirem, interagirem através do próprio WhatsApp ou de outra forma que vocês prefiram. Tá? Então, se quiserem fazer alguma pergunta agora, estou à disposição de vocês. Se preferirem fazer depois, também estou à disposição de vocês para que nós possamos interagir e cada vez mais discutir sobre como utilizar BPM, como aplicar BPM, para que nós possamos, de fato, na verdade, transformar as organizações, né, em todos os sentidos.